Bom dia, Elida. Bom dia. Deixa a galera entrar aqui para a gente começar. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Ludmila. Bom dia, professor. Bom dia, Carlos. Bom dia. Guardar um minutinho aqui para o pessoal entrar na sala que a gente começa. Bom dia, Bianca. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ana Luísa, Santana. Beleza, bom dia a todos. Pronto, vamos lá. Deixa só o pessoal entrar aqui, os dois últimos, que a gente começa. Pronto. Vamos lá. Meus queridos, bom dia a todos que eu não falei individualmente. Nós vamos continuar nossa aula de força e campo elétrico, tá? Na última aula nós falamos da força elétrica, né? Direção e sentido da força elétrica. Mostrei para vocês aí algumas características do campo, mas agora nós iremos aprofundar nessa parte do campo elétrico e especificamente na parte do cálculo. Dessa primeira aula, a gente vai concluir aí a teoria para na aula seguinte eu exemplificar para vocês como calcular esses valores de campo elétrico, tá? Força elétrica é similar, a diferença é só a fórmula que você vai usar, tá certo? Bom, então nós vimos que a força elétrica é igual a KO vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Nessa situação que a gente está analisando dentro de um campo, o que a gente observa? A gente observa que se a gente coloca uma carga de prova com carga Qzinho próximo a um corpo que possui um campo elétrico E, então próximo a uma carga geradora, essa carga geradora já disse para vocês que a gente chama de Qzão, tá? Q maiúsculo. Então esse Qzão é a carga geradora, a carga que cria o campo, enquanto que o Qzinho é a carga de prova, a carga que desloca para provar a existência do campo, certo? Então esse daqui de laranja seria o Q maiúsculo, se você fosse analisar pela fórmula, certo? E esse de azul seria o Q minúsculo. A carga laranja está gerando um campo e esse campo ele vai promover a atuação de força elétrica na carga de prova, certo? Assim como a carga de prova também vai promover uma força elétrica nessa carga geradora, igual, tá?
Porém, a gente não vai analisar essa força porque ela é igual a essa força aqui, e quem movimenta é a carga de prova. Então, a gente vai analisar deslocamento, vai analisar intensidade de força, quantidade de carga, a distância que a carga está da carga geradora, ou uma carga está da outra. Então, não tem necessidade de a gente fazer a análise em função da carga geradora. A gente faz a análise em função da carga de prova, que é quem vai se movimentar dentro do campo. Certo? Disse para vocês que a carga geradora, quando for positiva, ela gera um campo que sai da carga em direção ao espaço, certo? Sai da carga geradora perpendicular à superfície em direção ao espaço. Isso ocorre quando a carga for positiva, ó. Então, o vetor campo elétrico, ele é perpendicular à superfície da carga e sai em direção ao espaço. E se a carga geradora for negativa, é o oposto. Ele vem do espaço e entra na carga perpendicular à sua superfície. E conjunto dessas linhas que formam o nosso campo elétrico, dessa região circular ao redor da carga, aonde nós observamos uma maior atuação da força elétrica. Essa região nós chamamos de campo elétrico, tá certo? Bom, isso aqui nós já havíamos dito. Então, a direção e o sentido da força, ela vai depender do sinal da carga de prova, tá? O campo depende da carga geradora. Olha aqui, nessa figura a carga é positiva e positiva. O campo sai da carga geradora, passa pelo ponto onde está a carga de prova e segue em direção ao espaço. Aqui é a mesma coisa, sai da carga geradora, passa pelo ponto onde está a carga de prova e segue em direção ao espaço. Então, vocês observam que o campo está na direção horizontal para a direita de vocês, sentido leste, certo? Bom, e a força Ô, elétrica? professor, Sim, pode falar. não tem um raio que o campo atua, não? Existem vários raios que ele atua. São esses aqui, ó. É porque você disse que ele é infinito, que ele vai infinitamente. Não Não tem entendi. um limite. Não tem, tipo, um limite até onde ele atua, não. Não, olha só. A força ela vai atuar infinitamente. Por que ela vai atuar? Porque é numérico, tá? Só que é lógico que você não vai mais perceber. Chega um determinado ponto que o valor fica tão pequeno que ela não vai mais promover efeito na carga. E aí você considera ela desprezível. Você está entendendo? Mas se você calcular, vai Ah, ter entendi, sempre um entendi. número, porque é infinito. Então, por exemplo, a carga aqui, você solta a carga aqui, ela está dentro do campo. Essa carga azulzinha, ela vai se movimentar em direção ao campo ou em direção oposta ao campo, de acordo com o sinal, como está aqui, ó. Positivo, ela vai se afastar da carga, negativa, ela vai se aproximar da carga. Se você soltar essa mesma carga azul, se você soltar aqui, ela já vai estar fora do campo. Se ela estiver fora do campo, ela vai desviar e girar ao redor dessa carga, como se fosse o elétron girando ao redor do núcleo. Mas se você colocar essa carga aqui, ela já vai ter uma força tão pequena que ela já não vai promover efeito nessa carga, ela não vai mais movimentar nem desviar. Porém, a força existe, entendeu? Mas sei lá, 0,000000005, 0,0000001. Então sempre vai existir um valor, porque é numérico, então é infinito. A força ela sempre vai existir. Porém, ela vai ter um valor tão insignificante que ela passa a ser desprezível. E aí você já não observa mais a atuação dessa força. Conseguiu entender? Entendi, obrigado. Agora existe aqui, ó, em todos esses sentidos e direções onde o campo elétrico atua, existe um raio de maior atuação, e esse raio de maior atuação corresponde a essa região aqui, ó, que é justamente o nosso campo elétrico. Fora do campo elétrico, a força vai existir, mas com menor intensidade. E se estiver muito distante da carga, aí ela já é considerada desprezível.
o valor dela, tá? Bom, então, como eu estava falando, se a carga for positiva, a força sempre vai ter a mesma direção e sentido do campo. Como o campo aqui está para a direita de vocês, a força vai estar para a direita, a carga positiva vai ser repelida pela positiva. Quando a carga de prova for negativa, mergulhada dentro de um campo, ela vai ter sempre o sentido oposto ao campo. Então, a carga aqui é negativa, o campo está para a direita, ela vai estar na horizontal para a esquerda, oposta ao campo, o que vai promover uma aproximação entre as cargas, já que a carga geradora é positiva. Certo? Bom, isso daqui é a força elétrica. Baseado nessa força elétrica que atua na carga de prova, a gente pode calcular o nosso campo elétrico. Então, o primeiro cálculo do campo elétrico pode ser baseado nessa força que está atuando sobre a carga de prova. Tá? Primeiro, vamos fazer uma analogia aqui com relação a essa atuação do campo, essa região. Então, a Terra, por exemplo, ela origina no espaço ao seu redor um campo gravitacional, certo? Que é a região onde você observa a atuação da gravidade, certo? Bom, essa atuação da gravidade, ela vai atuar sempre na direção radial, em direção ao centro, ou seja, é sempre perpendicular à superfície, em direção ao centro do corpo, ao centro do planeta, no caso aqui da Terra. Você vai ter essa linha coincidindo com o raio, certo? Bom, isso daqui é o campo, desculpe, é o campo gravitacional da Terra, que coincide com a nossa atmosfera. Então, é exatamente o que Arthur perguntou lá. Esse campo gravitacional, ele é a região onde você observa a maior atuação da força de gravidade. Isso quer dizer o quê? Que fora desse campo gravitacional, a força atua, mas atua com menor intensidade. E se estiver muito distante, essa força vai ter um valor tão pequeno que pode ser desprezado. Então, por exemplo, se tem um corpo qualquer que é solto dentro da atmosfera da Terra, o que acontece com esse corpo? Ele vai cair em direção à superfície da Terra. Por quê? Porque ele está dentro do campo gravitacional e a força de gravidade atua com maior intensidade, correspondendo ao peso do corpo. Se esse corpo estiver aqui fora do campo gravitacional, como é o caso da Lua, o que vai acontecer? Essa força gravitacional atua com menor intensidade. Ela não será suficiente para fazer com que a Lua desça e caia sobre a superfície da Terra. Porém, ela vai ser suficiente para desviar a trajetória da Lua, que vai como se fosse caindo ao redor da superfície constantemente, e aí ela entra em órbita ao redor da Terra e fica girando ao redor da Terra. Então, quem faz a Lua girar ao redor da Terra é justamente essa força gravitacional. Porém, quando você observa algum outro objeto que está fora do sistema solar, por exemplo, um meteoro que está passando fora do sistema solar, essa força que a Terra atrai o meteoro é tão pequena que ela não vai ser suficiente para nem desviar a trajetória desse meteoro. Consequentemente, ela passa a ser desprezível. Conseguiu perceber aí a comparação? Sim. A mesma coisa acontece no campo magnético e no campo elétrico. Eu disse para vocês que a gente tem 3 grandes forças que regem as características físicas da natureza: força gravitacional, força magnética e força elétrica. São essas 3 forças que dominam tudo na natureza. Tudo que acontece na natureza está em função de uma dessas forças ou de 2 ou mais dessas forças. Tá? O ímã, ele também gera ao redor do seu espaço uma região onde você observa a atuação da força com maior intensidade. Então, você tem um campo magnético que vai atrair substâncias ferromagnéticas, que são aquelas substâncias que possuem átomos de ferro na sua composição.
Então, existe uma região ao redor do ímã. Se o ímã fosse esférico, o campo seria exatamente igual aqui, essa figura aqui do campo da Terra. Só que seria um campo magnético produzido pelo ímã, tá? Que apresenta dois polos, um polo norte e um polo sul. Mas isso a gente vai estudar lá em eletromagnetismo. A mesma coisa, se você coloca o ímã numa mesa, por exemplo, e você coloca um prego na mesa, e esse prego é atraído e vai em direção ao ímã, significa que o prego está dentro da região do campo magnético. E aí você tem a maior atuação dessa força magnética. Se você coloca ele num ponto da mesa que ele não se movimenta, é porque ele já está fora do campo magnético. Essa força já não é mais suficiente para atraí-lo, certo? Para fazer ele movimentar. Mas ela existe. A mesma coisa com a carga. Então, existe a força elétrica que cria ao redor aqui essa região branca ao redor da carga, que é a região onde você tem maior atuação da força elétrica, que é o que nós estamos estudando. Então, soltei a carga de prova aqui, a setinha indicando que ela vai se locomover em direção à carga geradora. Por quê? Porque ela está dentro do campo elétrico e, nesse caso aqui, dá para a gente concluir que elas têm sinais contrários. Se a geradora for positiva, essa é negativa. Se a geradora for negativa, essa de prova é positiva. Como é que eu posso afirmar isso? Eu estou observando que ela está gerando uma força de atração, ó. A força de atração significa que essas cargas têm sinais opostos, certo? Posso afirmar se aqui é mais ou se aqui é menos? Não. Por quê? Porque eu não tenho a indicação do campo. Eu só sei que o campo ocupa essa região. Para indicar qual é a carga positiva, qual é a negativa, eu preciso saber a direção e o sentido do campo elétrico criado pela geradora. Se o campo elétrico tivesse assim, por exemplo, perpendicular entrando na superfície, eu poderia afirmar que essa carga é negativa. Se o campo elétrico estivesse saindo da carga em direção ao espaço, com certeza ela seria positiva. E aí eu conseguiria determinar o sinal da carga de prova e da carga geradora. Beleza? Todo mundo entendeu? Ô, professor, na Sim, pode verdade, eu falar. queria entender por que que as direções assim são diferentes. Alguém escolheu ou tipo, Porque me as explica aí. direções, eu não entendi sua pergunta, tu. Porque quais Por que que a direções? direção do vetor da força positiva é para fora e o do negativo é para dentro? Não Ah, entendi. tá. Você vai entender isso quando eu explicar potencial elétrico. Por que que a gente chamou uma carga de positiva e a outra de negativa? Por que que convencionou uma carga mais e a outra menos? A carga positiva, Arthur, ela tem um potencial elétrico grande que vai diminuindo à medida que você afasta dela. Enquanto que a carga negativa é o oposto. A carga negativa ela tem um potencial baixo. Então, à medida que você afasta, ele vai aumentando. Então, essas linhas de força, elas representam justamente isso, esse sentido. Então, se você... Deixa eu botar aqui o outro. Se você colocar aqui, ó, a carga positiva, ela tem um potencial grande que vai diminuindo à medida que vai afastando dela. Então, a setinha aponta para fora, porque reduz o potencial. E a carga negativa é o oposto. O potencial longe dela é grande e à medida que você aproxima, o potencial elétrico vai diminuindo. Então, a setinha está sendo jogada para dentro, representando sempre o menor. Por que isso? Porque o início da seta indica o maior potencial e a extremidade sempre representa o menor potencial. Isso é uma convenção elétrica, tá? Então, numa linha de força ou numa linha de campo elétrico, a extremidade sempre representa o local de menor potencial e o início sempre representa o local de maior potencial elétrico, certo? Mas você só vai compreender melhor quando eu explicar potencial elétrico. Potencial elétrico está relacionado com a energia que essa carga ela pode gerar, tá? Ela pode produzir.
criando o que a gente chama de DDP. Cada carga tem um potencial elétrico diferente. Isso depende do valor da carga, consequentemente do valor do campo e do valor da força que ela gera. Tá certo? Mas se você não entendeu ainda, não se preocupe não, que lá na frente você vai entender isso aí direitinho. Por enquanto, é só você entender que a convenção é essa. Saindo da carga positiva, porque o potencial diminui quando afasta, e entrando na negativa, porque o potencial aumenta quando afasta da negativa. Certo? Bom, vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, imagine que você tem uma esfera aqui eletrizada com carga positiva, né? Existe uma região ao redor do espaço aqui, que é essa região azulzinha aqui, onde você tem o campo elétrico, tá? E o ponto P está dentro dessa região aqui. Essa região toda envolve o campo elétrico, tá? O que vai acontecer? Se você colocar uma carga de prova dentro desse campo, você vai observar a atuação da força elétrica. Então, você colocou a carga de prova, você vai observar que a força vai existir entre as cargas. A carga de prova, que é essa verdinha, vai se locomover em direção à carga geradora se elas tiverem sinais opostos, certo? Bom, se você colocar uma carga de prova Q1, Q2 e Q3, o que vai acontecer? Se essas cargas forem diferentes, você vai observar que vão surgir forças também diferentes. Então, imagine que a carga 1 fosse pequena, a carga 2 fosse média e a carga 3 fosse grande. O que ia acontecer? A força que ia atuar na carga 1, 2 e 3 poderia ser igual? Não. Não. Por quê? Porque senão ela não conseguiria deslocar essa carga em direção à carga geradora. Concordo com isso? Então, se eu tenho uma carga pequena, uma força pequena atua sobre ela. Se eu tenho uma carga grande, a força maior atua sobre ela, para poder fazer essa carga deslocar. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Que se eu aumentar a carga de prova, o valor da carga de prova, eu aumento o valor da força que está atuando sobre ela, gerada pelo campo. Observe que eu não alterei nada na carga geradora. Porém, quando eu altero a carga de prova, eu mudo a força que atua na carga de prova, porque é ela que vai deslocar. E essa força é gerada automaticamente pela interação das duas. Lembre-se que a força é KO vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Se eu aumento o Qzinho, obviamente eu aumento a força. Então, a força e a carga geradora, e a carga de prova, desculpe, que é o Qzinho, elas são diretamente proporcionais. Então, eu tenho F1 atuando em Q1. Se eu coloco 2Q2, o valor de Q2 igual a 2Q1, a força F2 vale 2F1. Se eu triplicar a carga, colocar Q3 igual a 3Q1, a força F3 vai ser igual a 3F1. Então, dobrei a carga, eu dobro a força que está atuando. Tripliquei a carga, eu triplico a força que está atuando. Se eu reduzir a carga à metade, eu vou reduzir também a metade a força que está atuando. Isso significa que a força e a carga de prova são diretamente proporcionais, certo? Quando duas grandezas físicas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é sempre uma constante. Então, se eu divido duas grandezas físicas diretamente proporcionais, eu tenho sempre uma constante. Isso é uma regra física, tá? Então, nas leis da física, essa regra nos diz que grandezas físicas diretamente proporcionais, o quociente entre elas é sempre uma constante. Nós vimos isso em dinâmica, né? Força e massa, né? Força e aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, quando você dividia a força pela aceleração, você encontrava a constante, que era a característica do corpo, a massa. Aqui é a mesma coisa. Você vai dividir a força pela carga.
Quando você divide a força pela carga, você vai ter uma constante. E que constante é essa, meu povo? Campo elétrico? Exatamente, perfeito, Cauã. Beleza. Então, o campo elétrico aqui foi que não mudou. Você mudou a carga de prova, mudou a força, não alterou nem a carga geradora e não alterou o campo. Mas uma constante característica aqui não pode ser a carga geradora, porque a carga geradora também pode ser alterada. Eu posso ter uma carga de Q e passar para uma carga 2Q. O que não vai mudar é o campo elétrico que está atuando entre as duas cargas. Então, quando eu divido força sobre carga, eu tenho uma constante, e essa constante é justamente o meu campo elétrico. Por isso que a fórmula, primeira fórmula que a gente vai ver para calcular campo elétrico é essa fórmula aqui. Força é igual a Q vezes E, porque campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Então, dividir a força pela carga, eu tenho uma constante, que é o meu campo elétrico. E para calcular a força elétrica é só inverter. Força elétrica vai ser a carga geradora vezes o campo elétrico. Nosso campo elétrico vai ser medido como Newton por Coulomb, porque eu estou dividindo a força pela carga. A unidade de força é Newton, a unidade de carga é Coulomb. Lógico que a unidade de campo elétrico vai ser, por consequência, Newton por Coulomb. Então, Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico. Tá? Então, essa é a primeira fórmula para a gente calcular campo elétrico. Tá? Essa fórmula a gente está calculando o campo elétrico em função da carga de prova. Tá? Em função da carga que foi colocada dentro do campo para poder gerar esse campo. Certo? Então, campo elétrico é um vetor. Então, ele tem intensidade, módulo e a unidade, tem direção e tem sentido. Certo? A intensidade é calculada por quem? Campo elétrico é igual a F sobre Q. A unidade, como nós já acabamos de falar, Newton por Coulomb. A direção vai ser a mesma da força elétrica. Então, se a força elétrica ela atua na direção radial, puxando a carga na direção do raio da trajetória, certo? No raio da circunferência da carga, esse campo também tem a direção radial, certo? E o sentido é aquilo que eu falei para vocês. Depende do sinal da carga. Se a carga for positiva, ela vai ter o mesmo sentido da força e vai estar saindo da carga positiva geradora em direção ao espaço. E se ela for negativa, a carga de prova, ela vai ter sentido oposto ao campo e a carga geradora negativa vai estar entrando, vindo do espaço e entrando na carga. Certo? Bom, essa é a primeira fórmula. Porém, nós podemos calcular também o campo elétrico através da carga geradora, certo? Não é possível, não é só possível, desculpe, a gente calcular a carga, a força e o campo em função da carga de prova. Por quê? Se você só tiver a carga geradora, o campo existe, certo? Então, você não pode ficar à mercê de uma carga geradora que você vai soltar dentro do campo para provar a existência dele. Você já sabe que toda carga vai produzir um campo, porque existe uma força elétrica atuando em função dessa carga, certo? Então, nós podemos calcular o campo elétrico em função da carga geradora, sem a carga de prova. Então, observe que nessa primeira equação, força sobre carga de prova, é o Q minúsculo. Então, campo elétrico é igual a força elétrica dividida pela carga de prova. Mas se eu não tiver a carga de prova, tiver só a carga geradora, eu sei que nesse ponto aqui existe um campo elétrico. Nesse ponto aqui existe um campo elétrico que é maior do que nesse primeiro ponto. Como é que eu sei que é maior? Porque está mais próximo da carga.
Quanto menor a distância, maior vai ser a atuação da força. Só um minutinho, deixa eu soltar aqui o cachorro que entrou aqui no quarto. Rapidinho, pessoal. Pronto, desculpe aí que abriram a porta, ele entrou aqui e ficou latindo. Então, vejam bem, como é que eu vou calcular a força em função da carga geradora? Então, nós sabemos que o campo elétrico é igual a força elétrica sobre carga. Essa força é uma força de natureza elétrica, tá? E essa força nós já estudamos. O que é força elétrica? Força elétrica é igual a KO vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Então, se eu substituir essa força nessa primeira fórmula, eu vou simplificar e chegar numa equação que não vai ter mais a carga de prova. Então, eu pego, no lugar de força, eu coloco KO vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Então, vai ficar KO vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado dividido por Qzinho. Como é que eu resolvo isso? Conservo o primeiro termo, que é KO vezes Qzão vezes Q sobre D ao quadrado, e multiplico pelo inverso do segundo, né? Então, o inverso do segundo vai ser 1 sobre Qzinho. Qzinho é a minha carga de prova. Vou cortar. Vai ficar KO vezes Qzão vezes 1 vezes, sobre D ao quadrado vezes 1. Então, eu chego na equação aqui de baixo. Campo elétrico é igual a KO, ou K, tanto faz, vezes Qzão sobre D ao quadrado. Então, essa fórmula permite que a gente calcule o valor do campo elétrico em função da carga geradora e com relação à distância que ele está da carga, certo? Então, nós vamos calcular agora o campo elétrico em função da carga geradora, que é a carga que criou o campo. Então, quanto maior for a distância da carga geradora, menor vai ser o campo elétrico. Quanto maior for a carga geradora, maior vai ser o valor desse campo elétrico. Beleza? Então, essa é a segunda equação para a gente calcular as características do campo, só que agora eu vou usar a carga geradora. Qual vai ser a unidade? Newton por Coulomb, do mesmo jeito. KO vai ter que estar em Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado, que é o valor daquela constante que a gente já usa, 9 vezes 10 a 9. A carga tem que estar em Coulomb e a distância obrigatoriamente tem que estar em metros, porque tudo tem que estar no SI, tá certo? E aí você vai achar a unidade correta de campo no SI, que é Newton por Ô, Coulomb. professor, Sim, pode falar. quando você mede a carga, ele só mede. Não, quando você mede o campo elétrico, ele só mede em um ponto só? Sim, nesse É, né? caso, você vai Ok. determinar o campo naquele ponto. Ou, quando você usa essa fórmula, você determina no ponto que a carga está, certo? A carga de prova se encontra, então você está determinando o valor do campo elétrico nesse ponto P que a carga de prova se encontra. Ou, quando você usa essa equação, você determina na distância D, que é o ponto qualquer que você especificou para saber qual o valor do campo nesse ponto. Porque se você muda o ponto, você muda a intensidade do campo e aí você muda o valor dele também, certo? O valor da força e tudo mais. Então, quando você determina, você está determinando no ponto D, certo? Uma distância qualquer da carga geradora ou no ponto onde se encontra a carga de prova, que também tem uma distância D em relação à carga geradora. É isso mesmo. Beleza? Bom, direção e sentido a gente já falou. Depende da carga de prova ou da carga geradora. Se a carga for positiva, como está representando aqui na figura, sai da carga em direção ao espaço, isso aí foi o que a gente falou no início, né? E se for negativa, ele vem do espaço em direção à carga, sempre perpendicular na direção radial, e o conjunto forma exatamente essa região circular ao redor da carga, ó, onde a gente tem o nosso chamado campo elétrico, certo? Bom,
A mesma coisa que a gente já falou, tá? Direção e sentido é o mesmo, a diferença é que a fórmula aqui agora em função da carga geradora. Ok? Todo mundo entendeu a diferença entre campo elétrico calculado em cima da carga de prova e da carga geradora, né? Beleza. Agora, nós podemos ter várias cargas, lembra quando eu expliquei força lá? Várias cargas atuando num ponto. Então, elas vão gerar campos elétricos no mesmo ponto, porque esse ponto está próximo de todas as cargas. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu disse para vocês, como eu falei na força, que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial, tem direção e sentido. Então, como eu vou determinar o campo elétrico resultante em P devido à atuação das 4 cargas que estão aqui, Q1, Q2, Q3 e Q4? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o campo elétrico de cada um. Como eu vou calcular, professor? Usando a fórmula KO vezes Qzão sobre D ao quadrado. Ele tem que dar o valor das cargas, da distância, para você calcular o campo que cada uma dessas cargas gera no ponto P, certo? E depois eu vou ter que determinar a direção e sentido de cada um. E depois que eu determinar a direção e o sentido de cada um, aí eu vou tirar o campo resultante. E esse campo resultante vai ser sempre o quê? A soma vetorial, que nem sempre corresponde à soma algébrica. Isso vai depender da disposição dos vetores, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, como é que eu vou tirar o vetor resultante desses 4 vetores aqui? Eu vou pegar sempre de 2 em 2. Então, eu tiro esses 2 vetores resultantes, ó, E1 e E3. Por quê? Porque se eu tirar E1 e E3, eu vou ter o resultante aqui, ó, na linha pontilhada. E esse resultante fica oposto a E2. Aí depois eu vou diminuir esse resultante com E2, vai ficar só um resultante que eu vou tirar com E4 e determino a direção e o sentido do campo resultante. Certo? Então, aqui, Professor, por exemplo, se eu pegasse de E2 e E4, seria por Pitágoras. Aqui, de E1 e E3, eu vou ter que tirar pela lei do cosseno. Depois, quando eu tirar a resultante aqui de E1 e E3, pela lei do cosseno, eu vou tirar subtraindo essa resultante de E2, que tem a mesma direção e sentidos opostos. E aí vou fazendo de 2 em 2. Pode falar. Quem ia essa perguntar? fórmula não era a partir da carga geradora, só que aí tá tendo carga de prova. Então não Não. usaria outra fórmula. Todas aqui são geradoras, Arthur. Aqui é um Ah, ponto entendi. P. Esse ponto P está sofrendo ação dessa carga geradora, dessa outra, dessa e dessa. Então, são 4 cargas que estão próximas ao ponto P, gerando um campo sobre ele. Essa carga aqui, Q2, que é menor do que Q1, ela não está dentro do campo de Q1, senão ela teria que estar se aproximando, teria que ter uma setinha indicando a força de aproximação. Então, ela já está fora do campo de Q1. Apesar de ser menor, ela não é a carga de prova. Ela é uma carga que está com menor intensidade, gerando um campo também menor no ponto P. Entendeu? Q4, Q3, todas Sim, elas estão gerando campos no ponto P. P não tem carga por enquanto, só é um ponto que você observa a atuação do campo E1, E2, E3 e E4. Você determina os valores desse campo e depois tira a resultante desse campo para você poder calcular o campo elétrico resultante. Beleza? Meus queridos, nossa aula vai ser interrompida, nosso tempo está acabando. Está faltando só finalizar aqui com o gráfico, tá? E aí depois a gente passa para os exemplos. Então, na próxima aula aí, daqui a 10 minutinhos a gente volta. E aí eu concluo aqui essa parte de campo elétrico e a gente parte para os exemplos, para ver como é que a gente calcula isso. Valeu? Vou mandar o link para vocês, 8h20 a gente retorna. Um abraço, até daqui a pouco, meu povo. Valeu, tchau, tchau.